O Álvaro perguntando, Zanqueto, você acha que o Rafinha tem futuro como diretor? Cara, ontem eu ouvi que o Rafinha tinha uma certa propensão de poder ser efetivado. Hoje, hoje, já mais cedinho, eu vi a matéria do GE, vocês sabem, sempre falo para vocês e dou o crédito certo. Eu vi a matéria do GE que falou sobre Edmilson e mandei para uma pessoa que acorda cedo lá de São Paulo, que é muito próximo ali do Macis, e perguntei sobre uma possibilidade do Rafinha ser efetivado. Eles falaram que acham muito difícil, porque nem o Rafinha gosta muito de fazer aquela parte mais administrativa, mais a parte de gestão e CEO. Eu vou comentar sobre o Edmilson, aí vocês vão entender um pouquinho que é mais o perfil do Edmilson fazer realmente a função do Rui Costa, e isso não é confirmado ainda, mas o Macis chegou até um embrião de conversa com ele. O que deu ao Macis, essa informação ontem eu não tinha, tinham me dito que ele não tinha nenhum nome, mas é aquela história, né? Quando pressionaram ele e falaram, você vai deixar o Rafinha? Porra, que merda é essa? Tá errado, não sei o quê. Aí ele meio que lançou essa, agora vai saber se isso é real, né? Meio que lançou que o Edmilson é um nome que ele, inclusive, conversou lá nos Estados Unidos, só que é o seguinte, cara, o Edmilson, no mínimo, até o fim da Copa. Eu não acho que ele vai largar o trabalho dele antes do fim da Copa. E o São Paulo, ele, mesmo que chegue o Edmilson depois, ele tem obrigações imediatas muito importantes. Começa que o próprio Dorival Júnior tá puto, tá? Vou comentar isso com vocês pela demissão do Rui Costa, e não tem nada a ver com fraternalismo ou parceria, essas coisas. Tem a ver com o fato do Macis ter dito para ele que ele não ia fazer mudança nenhuma e ia deixar o ambiente do CT em paz. Então já mexeu. O Rafinha ontem estava comentando Alemanha e Costa do Marfim na Globo, não estava trabalhando no clube. Hoje os caras estavam, hoje os jogadores estão de folga e vai ter reunião no CT. Mas assim, alguém precisa estar lá de frente. Tem o doutor Felipe lá com a estrutura jurídica. Muita gente, muito pouca gente fala nele, mas o doutor Felipe é o cara que controla toda a parte de documento, toda a parte de contratos, toda a parte jurídica dos jogadores do São Paulo. Então, essa estrutura tá ali, o performance, não sei o quê, mas, cara, alguém tem que ligar para a gente, alguém tem que falar com o jogador, alguém tem que montar a proposta, alguém tem que estruturar a proposta de trabalho, alguém tem que falar com os caras. Pode ser o Rafinha? Pode, mas eu não sei até que ponto o Rafinha sabe fazer o trâmite como um todo. Talvez ele saiba fazer o beabá, mas eu não sei se o trâmite inteiro ele sabe. E aí, por isso, eles estão pensando, de repente, colocar o Edmilson. A questão é quando o Edmilson vem. Eu vejo um monte de gente falando assim, não, tá vendo, a torcida tem muita força. Cara, a decisão foi puramente política. Porque o torcedor não queria o Roger, eles não ouviram. O torcedor pediu para demitir o Rui Costa, eles também não ouviram. A demissão, ela é única e exclusivamente por conta de questões políticas. Estou falando para vocês, o preto no branco, sem nenhum sentimento, é puramente informação. Puramente. Muitos aliados do Macis entenderam que ele se precipitou em demitir o Rui Costa agora, não porque não deveria demitir o Rui Costa, mas que o timing da derrubada, do desligamento e da queda do Rui Costa foi errado. E eu tendo a concordar um pouco com isso, porque eu acho que o tempo de demissão do Rui Costa era antes, não agora, como a janela já está, que a gente já tem praticamente 3 semanas de janela corrida. Tanto que o Dorival Júnior, ele tá puto, não é porque o Rui Costa saiu, porque é normal, empresa sai funcionário, acontece um monte de coisa. É que o Macis tinha prometido para ele que ia manter a estabilidade no CT, e ele trabalhou com o Rui Costa desde o dia 31 de maio, ou seja, 20 dias, 3 semanas, como eu falei para vocês. Nós jogamos no domingo contra o Remo em Belém do Pará, no Mangueirão, e paramos. Faz 3 semanas. Desde então, o Dorival trabalhou todos os dias com o Rui Costa. O filho dele, o planejamento, toda a organização. E agora tudo é desfeito. E o São Paulo não tem nem substituto. E como vocês sabem, o Rafinha está na Globo, comentando Copa. Ah, mas ele também não está indo no CT, está fazendo as coisas. Tá, mas não está full. E aí, é óbvio que incomoda o Dorival Júnior. É óbvio que o Dorival Júnior ficou puto e não tem. E repito, não é fraternalismo. É uma decisão com base em você ter um ambiente minimamente estável. Você precisa ter um ambiente estável para que as coisas aconteçam. Ninguém quer que as coisas desandem. E é esse o pedido, e ele se incomodou muito por isso, porque ele sabe que a questão da demissão do Rui Costa, agora, nesse momento, e não antes, também é política.
E aí mostra que o Maciço é absolutamente suscetível e que ele, na hora que tiver que tomar decisões com base no que é melhor para o umbigo dele, não melhor para o CT, para os jogadores, para o São Paulo, etc., ele vai tomar. Esse é o incômodo. Então o Dorival está bem incomodado, está bem irritado com o que aconteceu. E cuidado, não misturem as coisas. Não tem a ver com ele era parceirinho do Rui Costa. Tem a ver com isso que eu expliquei agora. E, cara, se fosse você no lugar dele, faria total sentido. Total sentido. Agora vamos na prática. O que estão dizendo lá internamente? Primeiro disseram internamente que o Rafinha ia assumir interinamente e que se desse tudo certo, o Rafinha podia até ficar no cargo. Não caiu bem nos corredores do Morumbi com sócio Z. Com sócio, o Rafinha está até aqui na imagem, ó. O Matheus Pereira está comentando aí, ó, tá aqui na imagem, o Rafinha ontem à noite estava comentando. Tava comentando, Alemanha e Costa do Marfim. No Sport TV, se não me engano. Então, quando o bicho estava pegando no São Paulo, o cara estava comentando o jogo de Copa, cara. O cara estava comentando o jogo de Copa. Então, sabe, é incompatível com o que merece o São Paulo com a grandeza que tem. É meio incompatível. E aí a gente se incomoda com isso. E aí o pessoal falou assim: não, vai dar o Rafinha, não sei o que, a gente deixa ele, vamos ver como é que acompanha essa janela e daqui a pouco a gente analisa. Que eu acho que era para ganhar tempo para de repente trazer o Edmilson. Como foi muito mal visto e muito mal aceito, o que o pessoal fez? Opa, então deixa eu falar aqui. Aí surgiu o nome do Edmilson na jogada. E aí vazaram essa conversa do Maciço com o Edmilson, para o Edmilson poder ser um possível futuro diretor aí do São Paulo. Tá? E essa ficou a situação. Zanqueta, o Edmilson, muitas perguntas nesse sentido hoje para mim. Zanqueta, o Edmilson, ele não é dono do SCA? Vamos lá, o Edmilson ajudou a fundar o SCA, acabou de fundar, ele fundou o SCA e ficou como CEO durante um tempo. O SCA Brasil era dele junto com um grupo de investidores japoneses. O Edmilson, no meio do ano passado, ele, se eu não me engano, e aí eu estou falando para vocês com base no que eu apurei, eles entregaram a gestão e os demais ações do SCA para esse grupo japonês e o Edmilson se desligou por completo do SCA, tanto que ele foi buscar outras funções. Isso é o que é oficialmente dito. Eu não sei dizer para vocês se existe algum documento, algum papel em que o Edmilson ainda seja dono do SCA ou do clube. Acredito que se vier para o São Paulo, provavelmente ele não vai tentar fazer negócio nenhum ali, seria demais. Ainda mais com os últimos acontecimentos do São Paulo, está muito complicado com relação a isso aqui. Acho que é até um exagero com relação a isso, entendeu? Com relação à escolha do profissional Edmilson, agora eu vou comentar com relação à escolha do profissional Edmilson. Eu gosto, acho um cara inteligente, fala várias línguas, conhece do futebol, tem bom relacionamento, é um cara tranquilo, é um cara que tem um perfil fácil de lidar, e é um cara que entende do riscado do futebol. Isso me agrada muito. O que ele não tem, tá? Falei o que eu acho de bom e vou fazer o contraponto, porque a gente não pode fazer nunca uma elogio cego nem uma crítica cega. O Edmilson, ele não tem bagagem de negociação de jogadores no porte dos quais o São Paulo está querendo negociar. Por que deu certo, por exemplo, um Remo buscar um Marcos Braz? Porque o Marcos Braz fez todas as negociações do Flamengo. Então, o cara fazia, o cara sabia fazer aquilo com o pé nas costas. Por que você tirou o Spindle do Flamengo e deu certo? Porque o cara estava acostumado e sabia fazer isso com o pé nas costas. Então, eu estou dando exemplo de dois caras que saíram de outros clubes e sabiam o que fazer. O Edmilson, igual o Juninho Paulista, que também era um nome que até me veio na cabeça, que já foi durante muitos anos do Ituano e fez um bom trabalho lá que todo mundo elogia muito, são caras que tiveram trabalhos e fizeram formatações de andamento de serviços e desempenho dentro do trabalho diferente, bem diferente, do que é um clube como o São Paulo, que está sem grana, bagunçado, que tem que fazer muito esforço. Então, assim, é uma coisa complexa de avaliar, não que o cara não consiga se desenrolar, e tecnicamente, vamos falar assim, da parte de gestão, ele não consiga ser um bom gestor, ele não consiga desempenhar, não é isso.
Só estou falando que, às vezes, o falta de cacuete e entendimento, às vezes, uma malíciazinha em determinadas negociações pode fazer falta. Eu estou dizendo pode, não estou dizendo que vai. Agora, se a gente parar para pensar, por exemplo, que o Mirassol tem diretores, tem gerentes, tem gestores que não necessariamente tinham feito grandes trabalhos em grandes clubes e fizeram grandes gestões. Se você parar para pensar, por exemplo, no cara que a gente até falou, Rafael Rezende, que é foi head scout do Botafogo, nunca tinha trabalhado como head scout, só tinha se preparado como estudioso. Foi lá trabalhar e fez um bom trabalho. Então, a gente pode também ter uma certa crença, uma esperança de que um cara chegando como Edmilson faça um bom trabalho. A questão é quando o Edmilson vai estar disponível e quando ele vai poder atender aos interesses do São Paulo. Com certeza, o pessoal fala muito do Leonardo. O Leonardo seria incrível. Eu não sei se o Leonardo conseguiria trabalhar nessa putaria que é o futebol brasileiro, nessa zona que é aqui, cara. Porque na Europa é diferente, a coisa é bem mais profissional, os contratos são de longo prazo, os clubes têm regras muito rígidas. O Brasil, cara, é um mundo alelê, vocês sabem como é que funciona. O negócio é uma bagunça do caralho. Então, não sei até que ponto o Leonardo seria um bom nome. Nesse caso, você vai falar assim, mas vai fazer avaliação pelo tipo de diretor? Talvez, igual o pessoal fala, talvez o próprio Marcos Braz seja um nome interessante. A questão é que o cara só teria 5 meses de São Paulo. E para fazer 5 meses de São Paulo, o cara provavelmente vai falar, quero muito dinheiro. Não é que o cara não aceita, o cara até aceita, mas o cara vai falar, eu quero uma bala para isso. O cara vai falar, então eu tenho que ser muito bem remunerado para topar esse desafio aí. Aquele brasileiro do Mônaco é bom, Zé, só que esqueci, é o Thiago Escuro. Sim, Matheus, só que ele tá lá super bem, contratou, tem um salário, o cara tá na Europa, o cara tá estabilizado, tá sendo visto por outros clubes europeus. Ele contratou o Felipe Luiz agora, faz investimentos, o Mônaco tá crescendo. Então, assim, é uma vantagem, né, para o cara. Dificilmente o cara sairia de lá para vir para o São Paulo, ainda mais para ficar aqui 6 meses, sem chance nenhuma. Sem chance nenhuma, entendeu? Antônio Ramos, essa bagunça política pode atrapalhar o trabalho de Edmilson? Claro. Atrapalha o trabalho de todo mundo, amigo. Atrapalha até a gente que é só torcedor. Atrapalha todo mundo. Zanqueta, como ficam os assuntos do Rui Costa com a saída dele? Vamos começar então por 2 pontos. Primeiro ponto, Arboleda. O que eu ouvi ontem é: os dirigentes do São Paulo veem com bons olhos a reintegração do Arboleda. Muitos jogadores do São Paulo entendem que o Arboleda já foi castigado o suficiente, não concordavam com a reintegração dele na época que ele voltou do Equador, entendiam que ele tinha que ficar assim de castigo um tempo, referendaram o que o Rui Costa fez naquele momento, mas eles acharam que o Rui Costa errou na chegada do Dorival. Que naquele timing da chegada do Dorival, muitos jogadores entendem que o Arboleda já deveria ter sido reintegrado, mesmo que não jogasse, e aí ele podia ficar de castigo até a volta e ele já deveria ter sido reintegrado. Muita gente está incomodada com isso, a forma como ele estava lidando. Então, isso também tem o seu peso, e ele estava extremamente defensivo, como eu falei para vocês, e muito bélico no dia a dia. Isso estava incomodando muitos jogadores. E, cara, é aquela história. Se você empodera demais o grupo de jogadores, como você fez no caso do Crespo, tem jogador que está fazendo não sei o que, bico, dananá, eu vou dar apoio, pum, ele demitiu, porque aquilo ali era conveniente para ele. Agora, quando ele quis segurar a bronca dos jogadores, depois de ter empoderado os caras, ele já não segurava mais. E aí, amigo, aí Inês é morta, e aí tem pressão do lado de fora, pressão do lado de dentro, o cara não suportou e caiu. Mais negociações do Rui Costa. Zanqueta, Vitor Sá tem risco? Não. Vitor Sá não tem risco porque já tem um documento assinado e aí só falta oficialização a partir do dia 1º de julho. São Paulo só não está anunciando para não entrar em conflito com o Krasnodar, para não ter problema na FIFA. Como fica a situação do Arthur Chaves? Pode acontecer alguma mudança na negociação do Arthur Chaves? A priori me disseram que não, que é um nome que o Dorival valida. Eu falei assim, mas e se o Arboleda volta? Eles falaram assim, a diferença que pode acontecer é o Isaac perder espaço. Mas não é, o São Paulo não enxerga com maus olhos a chegada também do Arthur, porque aí o planejamento pode funcionar não só para o final desse ano, como para o ano que vem. E também tem o seguinte, aí fala assim, mas aí vai precisar de zagueiro canhoto? Tem o Osório, e o próprio Alan Franco, fazendo dupla, por exemplo, com o Arboleda, também joga do lado esquerdo. A gente sabe, foi até os melhores momentos do Alan Franco foi nesse formato. Então, vamos ver como é que vai funcionar.
Isso não existe uma definição, mas eu digo para vocês porque eu falei com os dirigentes, eles falaram isso para mim. Zanqueta é o nosso melhor zagueiro. Então, se os dirigentes não estão vendo com maus olhos, vai depender muito mais ali do grupo de jogadores e do Dorival, e eu acho que eles vão acabar aceitando para poder fazer isso. Então, eu estou esse é o ponto de informação que eu tenho. Eu acho, com base no que eu ouvi, é que o Arboleda pode ser reintegrado. A não ser que tenha acontecido alguma coisa também envolvendo o Assis, aí é outra história. O Mike já treinou na sexta-feira, já tinha dito para vocês na live de ontem. O Mike já tinha feito o treinamento, já tinha participado, então o caminho está livre. Aí eu acho que é mais uma questão do Dorival querer ou não utilizar o jogador e chegar a alguma proposta interessante por ele, do que propriamente o diretor está envolvido. Outras negociações. Falei para vocês que Vitor Sá não tem impacto, Arthur Chaves continua o interesse, o Newton fica em risco. Porque o Newton era uma negociação que, apesar do Dorival querer, era um formato polêmico dentro de São Paulo. Então, pode ser que na mudança do Rui Costa, não que o Newton naufrague, mas que a formatação da negociação do Newton possa não acontecer mais. Tá? Ela pode não acabar acontecendo mais nesse sentido. Então, a do Newton pode ter alguma mudança e a do Domingos Duarte parece que também pode ter uma mudança por conta da relação Rui Costa com o agente do jogador. Então, o Newton e o Domingos Duarte, que também foi um outro zagueiro, falou assim, mas Anqueta, o Hoffenheim, o São Paulo não está conversando com o Arthur Chaves? Tá. Só que o Domingos Duarte está livre. Está livre. E meu Deus, o Arthur Chaves, o Hoffenheim não está ajudando, está querendo dinheiro antecipado. E o Macis não quer liberar dinheiro para comprar antecipado para ninguém ser feito, para ninguém fazer nada, entendeu? Então, essa que é a grande questão. Outra pergunta que fizeram vocês aqui, o Rui Costa não tinha multa de 5 milhões? Gente, eu nunca tinha dito que o Rui Costa tinha multa de 5 milhões, inclusive tinha dito para vocês que eu desconhecia essa informação. Ontem, inclusive, teve gente me dizendo que achava até que o Rui Costa, ele tinha contrato CLT. Que ele tinha um contrato CLT, e que no contrato CLT dele também tinha uma garantia de que ele receberia 3 remunerações no caso do desligamento, que era um contrato adicional. Ou seja, deve ter a rescisão e multa para fazer essas coisas todas, para fazer essa análise. Entendeu? Então, assim, o São Paulo não vai torrar um dinheiro no Rui Costa, mas se for CLT, vai pagar ali uma bala de demissão, mas isso teria que pagar de qualquer jeito. Se não fosse agora, teria que ser em dezembro. Então não muda nada, porque o ano contábil continua sendo analisado do mesmo jeito. Muito obrigado, fiquem com Deus, bom domingo com a família de vocês, aproveitem cada momento, cada segundo, porque a gente não sabe o que acontece no minuto seguinte.